Olá, está no ar o Jornal Panorama, o seu canal de notícias da Assembleia Legislativa. A partir de 1º de fevereiro, o Parlamento Capixaba vai contar com 16 novos deputados, uma renovação de mais da metade dos atuais 30 parlamentares. Veja como vai ficar a nova composição da Casa. A Assembleia Legislativa terá 16 novos integrantes na 18ª legislatura, que vai de 2015 a 2019. A renovação na Assembleia Legislativa foi de 53,3%. Dos atuais 30 deputados estaduais, 14 foram reeleitos. A maior bancada permanece sendo a do PMDB. O partido, porém, perdeu representantes na Casa. Dos atuais 7 deputados, a bancada irá contar com 4 parlamentares. Já os partidos considerados pequenos tiveram um aumento na participação na Assembleia Legislativa, como foi o caso de PEN, PRTB, PSD, PTC e Solidariedade, que não tinham representante na Casa e conseguiram eleger um deputado cada. A participação feminina diminuiu na Assembleia. Eram 5 representantes e, a partir de fevereiro, serão apenas 4 deputadas na Casa, cerca de 3% de representação. Em relação à base aliada, o governador eleito do estado, Paulo Artung, encontra um cenário ainda indefinido na Assembleia. Dentre os deputados eleitos, 13 são da coligação que elegeu Artung. Já a coligação de seu adversário e atual governador, Renato Casagrande, elegeu 12 parlamentares, enquanto os outros 5 deputados eleitos apoiaram Roberto Carlos na disputa. Com o resultado das urnas, o quadro da Assembleia Legislativa a partir de 1º de fevereiro fica da seguinte maneira. Da coligação O Espírito Santo é Mais, composta por 3 partidos, Dr. Hércules, Guerino Zanon, Marcelo Santos e Luzia Toledo, todos do PMDB, Teodorico Ferraço e Edson Magalhães, do DEM, e Rafael Favato, do PEN. Da coligação Frente Popular Capixaba, composta por 4 partidos, Amaro Neto e Sandro Locutor, do PPS, Freitas e Bruno Lamas, do PSB, Janete de Sá, do PMN e Enivaldo dos Anjos, do PSD. Da coligação com a Força do Povo Capixaba, composta por 2 partidos, Padre Honório Nunes e Rodrigo Coelho, todos do PT, e da Vitória e Euclério Sampaio, do PDT. Da coligação Espírito Santo que dá certo, composta por 2 partidos, Hudson Leal, Dari Pagum e Almir Vieira, todos do PRP. Da coligação por um Espírito Santo melhor, composta por 2 partidos, Marcos Mansur e Sérgio Majeski, do PSDB, e Raquel Lessa, do Solidariedade. Da coligação Juntos pelo Espírito Santo, composta por 4 partidos, Gilcinho Lopes, do PR, e Gildevan Fernandes, do PV. Da coligação Espírito Santo Mais Forte, composta por 6 partidos, Marcos Bruno, do PRTP, e Eliana Dadalto, do PTC. Da coligação Frente Inovar para Renovar, composta por 5 partidos, Cacau Lorenzoni e Eric Musso, do PP. Pouco movimento na primeira sessão ordinária após as eleições. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário acompanhando os trabalhos dos deputados e tem os detalhes. Nicole. Luciana, nesta segunda-feira, vários deputados reeleitos aproveitaram a primeira sessão ordinária após o pleito para agradecer os votos recebidos. Mas a sessão foi encerrada ainda durante a fase da ordem do dia devido à falta de quórum. Por isso, as matérias que estavam na pauta seguem para análise do plenário na sessão desta terça-feira. Entre elas, o projeto que define critérios de apuração do VAF, que foi relatado nesta segunda pela Comissão de Finanças. O relator, deputado Dari Pagum, deu parecer pela aprovação do projeto original do deputado Rodrigo Coelho, rejeitou as emendas de Janete de Sá e de Gildevan Fernandes e também o substitutivo apresentado pelo deputado Paulo Roberto. A matéria está em prazo na Comissão de Justiça, que deve analisar o projeto original e o substitutivo. Só então a matéria segue para a votação pelo plenário. É com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Com mais de 1.020.000 votos, o ex-governador Paulo Artung foi eleito em primeiro turno e retorna ao Palácio Anchieta em 1º de janeiro de 2015.
Paulo Artung, do PMDB, foi eleito com 53,44% dos votos válidos do Estado. Mais de 1.020.000 eleitores do Espírito Santo optaram por Artung para voltar ao Executivo Estadual. O atual governador, Renato Casagrande, do PSB, que buscava a reeleição, foi o segundo mais votado. Ele recebeu pouco mais de 751 mil votos, o que representa cerca de 39% dos votos válidos. Em terceiro lugar, ficou o atual deputado estadual Roberto Carlos, do PT, com pouco mais de 114 mil votos, ou 6% dos votos válidos. O governador eleito, Paulo César Artung Gomes, nasceu em 1957, no município de Guaçuí. É formado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo e deu início à sua vida política no movimento estudantil. Seu primeiro cargo eletivo foi o de deputado estadual, em 1982. Foi reeleito 4 anos depois. Chegou ao cargo de deputado federal em 1990. 2 anos depois, alcançou a Prefeitura de Vitória. Logo depois, assumiu a diretoria social do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. E em 1998, foi eleito o senador mais votado do Espírito Santo, com pouco mais de 780 mil votos. Em 2002, chegou ao Palácio Anchieta e depois foi reeleito com 77,27% dos votos, o maior percentual do Brasil para o cargo. O novo governador foi eleito pela coligação O Espírito Santo Pode Muito Mais, formada pelo PMDB, PSDB, Democratas, Solidariedade, PEN, PROS e PRP. O vice-governador será o atual deputado federal César Colnago. E a representação dos capixabas na Câmara dos Deputados também vai ser diferente a partir do próximo ano. Veja quem são os parlamentares federais eleitos neste domingo. Das 7 coligações partidárias com candidatos em disputa pelas 10 vagas na Câmara Federal, 4 tiveram seus representantes eleitos. A coligação O Espírito Santo Pode Mais, formada pelas siglas PMDB, DEM, PSDB, SD e PROS, conseguiu o maior número de vagas, 4, com a reeleição de Lelo Coimbra, Dr. Jorge Silva e Manato, e a vitória de Marques Filho. O PMDB perde representatividade na bancada capixaba com a saída de Rose de Freitas para o Senado e a não reeleição de Camilo Cola. Já o PSDB mantém sua vaga com a vitória de Marques Filho em substituição a César Colnago, eleito vice-governador na chapa de Paulo Artung. Sérgio Vidigal, que obteve quase 162 mil votos, sendo o mais votado entre todos os que concorreram, Helder Salomão e Givaldo foram os vencedores da composição com a Força do Povo Capixaba, da União PDT-PT. O Partido dos Trabalhadores passa a ser a sigla com mais representantes na bancada capixaba, mesmo com a derrota de Irine Lopes, que disputou a reeleição. Os partidos PV, PRB, PP, PTB, PHS, PPS, PSD e PV formaram a coligação Unidos pelo Espírito Santo, que garantiu as vagas de Evair de Mello e Marcos Vicente. Esses 2 partidos não têm representantes na bancada atual. Quem também estava na coligação, mas não conseguiu vaga na Câmara, foi o deputado estadual José Carlos Elias. Os votos dele não foram computados no site do TRE devido à ação de impugnação com base na lei da ficha limpa, acolhida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Paulo Foleto foi o único candidato vitorioso na composição PSB, PRTB, PSL e PTN, denominada Todos pelo Espírito Santo. Foleto foi reeleito, mantendo a representatividade do PSB na bancada capixaba. O segundo mais votado, Vandinho Leite, que tem mandato no Legislativo Estadual, é o primeiro suplente da coligação. As coligações que não conseguiram eleger nenhum candidato foram Frente Classista e Socialista, composta pelas siglas PCB e PSTU, Frente por um Espírito Santo Melhor, dos partidos PR, PSC, PPL, PT-B, PTC, PMN, PSDC e PCdoB, e Juntos por um Espírito Santo Mais Forte, da União PRP e PEN.
E a atual deputada federal Rose de Freitas, do PMDB, vai ocupar a vaga do Senado. Rose recebeu mais de 776 mil votos, ou 46% dos votos válidos dos capixabas. No Espírito Santo, as eleições foram tranquilas e com poucos registros de problemas. As reclamações mais frequentes eram referentes a filas, mudanças nos locais de votação, sujeira provocada pelos materiais de campanha e dificuldades enfrentadas principalmente por eleitores com alguma deficiência. Em Vitória, os locais de votação foram bem movimentados. Muitas filas e algumas pessoas reclamavam da demora ou da transferência para outras sessões. Mas na capital não houve registros de confusão ou incidentes com boca de urnas. Em Vila Velha, desde o início da manhã, a movimentação era intensa nos colégios eleitorais, mas de acordo com a Polícia Militar, não foram registrados grandes problemas. Idosos que não precisam mais votar foram fazer valer o direito de decidir os representantes. Nós votamos para ajudar, para fazer uma ajuda. Eleitores com a família, inclusive filhos pequenos, também eram vistos nas sessões eleitorais. No município houve algumas reclamações de pessoas com problemas de locomoção e que enfrentaram dificuldades para votar. Infelizmente, isso é uma vergonha o que está acontecendo. Uma pessoa com 80 anos ter que fazer isto. Nós estamos vivos, precisamos de lutar por uma coisa melhor. Na Serra, o lixo produzido pelos materiais de campanha também foram uma das principais reclamações. Mesmo com a campanha Cidade Limpa do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, ruas próximas aos locais de votação já amanheceram cobertas por propaganda política. A situação causou indignação aos eleitores que chegavam ao local para votar e encontravam dificuldades para passar por conta da quantidade de santinhos e adesivos espalhados pelo chão. Eu acho que é uma falta de respeito com as ruas, com a cidade, com o povo. Foram 3 meses na propaganda da televisão, para que fazer isso aqui? Não tem necessidade. Apesar da sujeira, a votação transcorreu normalmente. O município contou com o reforço de policiamento nas sessões de votação, o que ajudou a inibir os atos de boca de urna. Em Cariacica, o maior movimento foi registrado de manhã, mas à tarde o número de eleitores já era bem menor. Tivemos fila rodando, mas agora à tarde já foi bem mais tranquilo. Em Viana, o único município da região metropolitana que já conta com o sistema biométrico, a votação atrasou um pouco, mas todos os eleitores que chegaram nas sessões até às 5 da tarde tiveram garantido o direito ao voto. Os eleitores capixabas já definiram seus representantes, mas será que a população está satisfeita com o resultado e o processo eleitoral? Esse é o tema do Plenário do Povo de hoje. Deputados estaduais e federais, senadores e governador. Quase todos os nomes já foram definidos nessas eleições. O cargo de presidente aguarda o segundo turno. Mas como viram as pessoas essa eleição? O que acharam do resultado até aqui? O horário eleitoral ajudou ou não na escolha dos candidatos? Você confere as respostas no Plenário do Povo a partir de agora. A nível nacional era um resultado já esperado, né, tendo em vista o comportamento dos eleitores já na reta final da campanha. A nível de estado também se confirmou, né, também um processo que já as pesquisas indicavam desde o primeiro, no início da campanha, né, e isso permaneceu. Me surpreendeu enquanto cidadão, enquanto eleitor, não esperava um resultado desse no Espírito Santo. Eu achei muito de baixo nível, né, as propagandas, assim, faltou muito conteúdo. O que dessa história, o que restou mesmo foram os debates, que foram interessantes, mas as propagandas não ajudou em nada, muito de baixo nível. O horário eleitoral, eu via só que eu achava muito engraçada a pouca criatividade de quase todos eles. O que a senhora levou em consideração para escolher os seus candidatos? Política, corrupção, ladruagem, bandidismo, tem muitas outras. Saúde que está péssima. A gente não tem mais onde correr, onde procurar apoio, procurar ajuda. Eu já conhecia mais ou menos alguns deles e votei já na proposta que eles tinham mesmo. O que o senhor levou em consideração para escolher os seus candidatos? O que já fizeram, né, os candidatos que
tentou a reeleição, o que já foi e está voltando, pesou muito, né? O histórico, o que ele já fez, os problemas que ele teve no passado, isso foi de fundamental importância assim, na hora de escolher o candidato. Baseei o projeto político. O projeto político que aquela coligação, aquele candidato, aquele partido estava anunciando para a população, de uma maneira geral. Então eu voto no projeto político, né? Não voto no candidato. Mas o voto do eleitorado da grande massa ainda é pessoal, é um voto no candidato e não no partido ou num grupo que está defendendo a coligação. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.